Bom dia a todos, eu sou Danilo da Silva Moreira Pires, aluno de Sistema de Informação da Unitins. Esse é a conclusão do projeto de extensão, né, que a faculdade, a universidade, ela possibilita. Esse projeto ele só foi possível graças ao professor orientador Alex Coelho, coordenação, com apoio à diretoria, coordenadora Leandra, diretor Ulisses, agradeço o apoio de cada um. E também as escolas, né, que possibilitaram essa parceria, a Escola Tiradentes, a Escola Elisângela, agradeço a presença de todos aqui pelo apoio. Bom, o projeto de extensão, o nome dele é Gestão Pública, como vocês podem ver, utilizando análise de dados, aplicação de dashboard na educação. De forma simples, dashboard nada mais é que gráficos, né, um painel para que a gente possa visualizar os dados. Então, nós temos aqui a missão do projeto, né, que é levar um pouco desse conhecimento da análise de dados para a comunidade, né, que seriam as escolas, mas a gente viu que com o tempo mais pessoas estão interessadas nesse projeto e de forma simples, né, o projeto ele é pegar um conjunto de planilhas que atualmente é muito utilizado, principalmente no setor público, mas aluno, professores, todo mundo utiliza o Excel, planilhas Google, e transformar essas planilhas em gráficos, em painéis. A gente já sabe que o Excel ele permite fazer isso, só que tem outras ferramentas já disponíveis que tornem isso muito mais simples. Então, basicamente, esse é o projeto de extensão. E para tornar ele possível, foi feito um levantamento bibliográfico, né, para, né, chegar a essa conclusão desse treinamento. Tem aqui análise de dados, né, existem três tipos de análise de dados: análise descritiva, preditiva e prescritiva. Que a análise descritiva, ela, como o próprio nome já diz, descreve, né, o cenário de uma instituição ou de um contexto. A preditiva e a prescritiva, ela, a partir dessa análise, ela pode fazer previsões futuras. Então, é bem interessante. Tem a alfabetização de dados. Vou passar aqui por cima, pessoal, para a gente já ir direto para a prática. Alfabetização de dados é a capacidade de ler e trabalhar com dados de uma forma bem simples. Aqui tem compondo esse embasamento, tem a gestão estratégica da informação, que hoje a gente vê um conjunto massivo de dados sendo produzidos, a gente pode acompanhar isso no nosso próprio celular, no Facebook, enfim, e como que a gente pode transformar esses dados, né, ler e interpretar de uma forma estratégica. Já aqui, que eu comentei lá no início, tem as ferramentas de dashboard, lembrando que dashboard, resumidamente, são gráficos, são painéis. A ferramenta que a gente vai utilizar hoje é o Looker Studio, porque ele é gratuito, né, um ponto muito importante, e ele é de todas as ferramentas que eu tive contato até hoje, ele é o mais simples, ele é o mais intuitivo, é o mais fácil de usar. Mas também tem esse Tableau, que eu já tive contato, o Grafana, que a gente vê já é uma ferramenta mais elaborada. O Looker Studio, que é a ferramenta de hoje, vocês vão conferir comigo que de todas as ferramentas é a mais intuitiva. Tem um Power BI que eu utilizo no meu estágio, no meu serviço, que também é muito bom. E aqui nós temos os tipos de gráficos, que, né, como a gente tem um dataset, que são as planilhas de primeira instância, a gente tem a possibilidade de construir gráficos e tornar esses dados mais visuais. Tem um gráfico de colunas, gráfico de barras, né, que são colunas invertidas, gráfico de pizza, gráfico de linhas, né, que ele vê os dados ao longo do tempo, bem útil, gráfico de área, e tem um conjunto, pessoal, de gráficos que a gente pode utilizar, a gente vai estar vendo isso daqui a pouco. Para a gente ver a parte útil, né, parte prática desse treinamento, lá no meu serviço, que eu faço estágio na Justiça Federal, nós estagiários estamos encarregados de construir esses painéis. Então, para quem teve contato com um banco de dados, sabe que ele é um pouco confuso de entender. Então, a gente conseguir pegar os dados no banco de dados e tornar isso de uma forma visual é muito útil, particularmente falando, no setor público é muito utilizado. Mais à frente vou estar mostrando outros exemplos de como que o setor... Pode falar, professor. Oi, Danilo.
Sim, Lembrando que esse endereço também, depois você pode até publicar, dar publicidade com o pessoal pelo chat, passar esse endereço para que todo mundo, caso que seja interessante, sim, analise essas informações que você está passando por cima, para que tenha uma visão macro do que é a importância da gestão dos dados, a gestão da sim, informação, a gestão estratégica de como isso pode impactar. Uma coisa é chegar uma planilha cheia de dados e outra é você chegar com gráficos que apresentem, que descrevam isso de uma forma mais simples e célere, né? Bem mais amigável. verdade. Mas aí você vai compartilhar o link com os colegas, tá? Sim, professor, muito bem colocado. Então, complementando o que o professor falou, atualmente é muito utilizado planilhas, né? Sempre foi, mas hoje é mais do que nunca. E aqui a gente vê um exemplo de uma planilha que os estagiários, né, lá da Justiça Federal construíram, que tem no banco de dados um conjunto de informações, né? Tem banco de dados também que é muito confuso. E de lá a gente conseguiu extrair que há 92 contratos em vigência na Justiça. Na Justiça em si. E aqui a gente conseguiu também extrair a quantidade de contratos por lotação. Então, tem 17 na CDE, enfim. A gente vê aqui um conjunto de informações que a gente consegue extrair a partir dessas ferramentas. Então, sim, professor, pode falar. Só complementar uma outra situação também, assim, o Claro. Danilo está até mencionando a questão de banco de dados, mas o intuito até da nossa apresentação hoje é demonstrar que é bem simples fazer esse trabalho a partir até de planilhas de Excel, Sim, onde não há necessidade de um conhecimento tão amplo, mas que se os dados estiverem minimamente estruturados, é possível fazer cruzamento, fazer uma apresentação visual bem amigável e dinâmica, que é um aspecto extremamente interessante, né, Danilo? sim, professor, obrigado por Vou parar contribuir. de interromper aqui, mas só para deixar aqui, porque pode ser que tenha colegas que não são tão técnicos a nível de conhecer, por exemplo, dominar banco de dados, mas Sim, também falar que isso é para todo mundo. E esse é um dos intuitos aqui. sim. Muito bem colocado, professor, porque a gente quer deixar claro que qualquer pessoa que utiliza planilhas pode utilizar essa ferramenta. A questão do banco de dados se refere a uma instituição, uma instituição, uma empresa maior que utiliza. Mas essa ferramenta é para todo mundo. Muito bem colocado, professor. E aqui tem um exemplo, né, que eu construí do último treinamento que a gente fez presencialmente para o Colégio Militar. E a gente vê que a partir de uma planilha a gente já consegue visualizar, vou aumentar aqui, que, por exemplo, dos docentes, dos professores, há 32% deles que possuem mestrado, 34% especialização, 34% também pós-graduação. Enfim, da planilha, eu vou demonstrar agora para ficar mais visível. Da informática lá da fábrica. Genil. Pai, o senhor tem que mutar o microfone, porque senão a gente vai ouvir daqui também. Aí, obrigado. Tudo tranquilo, viu? Obrigado pela presença. Bom, igual o professor Alex está mencionando, o que é esse treinamento? É pegar uma planilha muito extensa, a gente vê que cada dia mais as planilhas vão crescendo, né, vão tendo mais dados, e a partir dessa planilha extrair informação. Informação em qual sentido? No painel, no dashboard. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de dataset, conforme eles foram construídos conforme dados do IBGE, que ó, todo mundo conhece essas planilhas. É muito utilizado o Excel, mas hoje em dia, por poder compartilhar online, a gente utiliza também o Google Planilhas. Então, tem aqui, pessoal, olha, o conjunto de dados que a gente tem aqui. Acredito que cada um mexe com planilha que tem. Obrigado por compartilhar o site. Que tem os dados, seja finanças do seu trabalho, que você quer ver isso de uma forma mais visual, né? Falando dessa forma. E a gente vai acessar aqui a ferramenta, né? Que é o treinamento. Nós vamos digitar Looker Studio no Google.
Tem aqui Looker Studio Overview, e a gente vê aqui que eu já vim construindo, né, um conjunto de dashboard, também para esse treinamento. Muito provavelmente vai ser o seu primeiro acesso, e vai ter que... antes de usar o Looker Studio, tem o Gmail. O requisito para utilizar essa ferramenta é o Gmail. Caso você não tenha um Gmail, que eu acredito que todos possuam, caso não, é bem simples de criar no próprio Google. No seu primeiro acesso, vai aparecer as autenticações, né, para você aceitar, avançar, até você chegar nessa página. Caso alguém não esteja entendendo, por favor, pode comentar, levantar a mão. Então, nós vamos clicar aqui em relatório em branco, e esse é muito conhecido por relatórios, a questão de dashboard. Bom, aqui eu vou diretamente na página inicial. Aqui nós temos a página do nosso relatório em branco, né? Acredito que todos estão podendo acompanhar. Aqui tem o nome do nosso relatório, vou colocar aqui relatório extensão, por exemplo. Cada um pode colocar o nome que mais te convém. Aqui tem a opção de salvar, compartilhar, né? Todos os softwares geralmente apresentam essas guias. Adicionar uma página, adicionar dados, combinação. Então, esse é o nosso primeiro contato com a ferramenta. Eu vou retornar à página, aquela página inicial, para a gente ver que já foi criado esse relatório. O relatório extensão, ele está aqui disponível. A gente vai clicar novamente. Agora, a gente está no modo leitura. Vou clicar em editar, beleza, voltou à página. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar dados. Dados são o quê? São as planilhas. A planilha que alimenta o painel, o dashboard. Então, a gente vai aqui adicionar dados, e a gente vê, pessoal, igual eu estava comentando, e o professor Alex falou muito bem, há diversas formas de adicionar dados. A forma que a gente tem nesse treinamento é planilhas Google. Muitas pessoas utilizam Excel, e se for em caso de banco de dados, que já é mais elaborado, tem o SQL, tem diversas formas. No nosso caso, planilhas Google, como eu mostrei para vocês, está aqui presente. A forma de anexar vai ser a partir de URL. Então, a gente vai aqui, tem o site que o colega disponibilizou o link. Vamos clicar aqui no primeiro dataset. Clicar em... Para a gente obter o link para anexar, a gente clica aqui em compartilhar e copiar link. Acredito que é bem tranquilo. Voltando lá no relatório, a gente adiciona o link. Ele está processando, beleza. Agora a gente vai adicionar o dataset, a planilha, os dados ao relatório. Então, adicionando. A primeira vez, pessoal, que eu tive contato com essa ferramenta, eu fiquei um pouco apreensivo, mas é questão de prática, né, de contato, e é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou deixar o relatório clean. Aqui, ó, relatório em branco. Adicionei o dataset, mas ele está clean. Aqui tem o nome do relatório, como a gente viu. Arquivo, aqui tem as barras que todo arquivo tem. Aqui tem como adicionar uma página, adicionar os dados, como a gente acabou de fazer. Combinação, adicionar um gráfico. Aqui está a ferramenta que será mais utilizada, né, que aqui a gente cria os gráficos. Adicionar um controle, que é bem interessante, a gente vai ver isso aqui também. Tem como adicionar imagem, né, que geralmente é adicionado o logo ou a instituição que realizou esse dashboard. Adicionar texto, linhas, formas. Aí aqui tem o quê? Dados, né, na barra lateral. Tem um dado que a gente adicionou. Tá aqui a planilha escola. Vou fechar aqui, ó. Planilha escola, ó, tem mais pessoal acessando, fazendo o treinamento em tempo real. Ó, tem aqui as colunas, disciplina, matriculados, professores, rendimento, série e taxa de evasão, que são as mesmas colunas aqui presentes, né? Disciplina, matriculados, são as mesmas colunas. E a gente pode ver que tem esse, não sei se está pequeno, mas tem esse record count, que o Looker Studio ele já faz a contagem de linhas que tem na planilha. Eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vou adicionar um card.
aqui o record count, ele está dizendo que tem 200 linhas na planilha. Se a gente for verificar, tem 201 porque 1 é o cabeçalho, né? Então, é realmente 200. Ele está fazendo a conta correta. Voltando. Agora, a gente vai adicionar o primeiro gráfico. Adicionar um gráfico. A gente vai pegar aqui um tradicional mesmo, que é muito utilizado, ele não deixou de ser... ele não caiu em desuso, é muito utilizado ainda, que é o gráfico de barras. A gente vai pegar... Tá, adicionei um gráfico. Beleza. Abriu aqui uma aba, propriedades. É as propriedades desse gráfico. Então, a gente vai configurar ele conforme a nossa necessidade. Nesse exemplo, a gente vai querer visualizar o quê? As disciplinas. Então, vou adicionar aqui, ó, disciplina na dimensão. Dimensão é o quê? São as tabelas. Então, eu adicionei a dimensão como sendo disciplina. Tá aqui as disciplinas. Matemática, História, Português e Geografia. A dimensão é o que eu quero visualizar. Então, eu arrastei e adicionei, como vocês puderam conferir. A métrica, geralmente, vai ser o record count, porque ele vai dar a quantidade que tem daquele dado. Então, ele está pegando a somatória de disciplinas de matemática, somatória de história, somatória de todas as disciplinas que eu coloquei na dimensão. Aqui são as propriedades do gráfico que nós estamos construindo. Na parte de configuração, agora estilo é dar uma estética, né, tornar ele mais visível, que é muito importante. Eu vou aqui adicionar um título. Se tiver muito complicado, você pode abrir o microfone, comentar, levantar a mão, que aqui é interativo. Então, vou adicionar um título. Vou colocar disciplinas, ó, já está até aqui. Disciplinas ofertadas. Vou aumentar o tamanho do título. Aqui, o tamanho da fonte. Vou colocar destaque. E vou centralizar. Ó, já melhorou, já consigo visualizar melhor o que esse gráfico está me passando. Aqui a gente pode alargar ou tornar mais grosso a barra, né? E aqui eu vou voltar rapidão, que eu vi uma coisa. Eu vou colocar em ordem crescente. Estava em ordem decrescente, aqui nas configurações eu coloquei em ordem crescente. Por questão estética mesmo, não é obrigatório, é conforme o seu interesse. Aqui tem a opção de mostrar rótulos, que eu acho bem interessante, a gente utiliza muito lá no meu estágio, que é o quê? Mostrar exatamente o valor que tem disponível, que já fica mais visível. Então, tem 28 disciplinas de geografia, 52 de português, e assim por diante. Se eu tirar, ó, já não fica, eu teria que olhar exatamente na linha que não é muito visível. Então, mostrar rótulo de dados. Deixa eu ver aqui. Tudo questão de treino, pessoal, é bem tranquilo. Vou colocar a cor de interesse, colocar aqui um azul mais escuro, beleza? Tem aqui a opção, tudo aqui nós estamos no estilo do gráfico que a gente está construindo. Tem a opção de mostrar eixos ou não, eu acho interessante que sim, até porque fica mais clean, né, a informação que a gente quer pegar. Mostrar rótulos, não é necessário, mas vou deixar aqui disponível. Tem muitas configurações que de primeira instância não é interessante para a gente. Então, eu estou aqui passando porque eu quero tornar possível que vocês utilizem a ferramenta. Então, tem aqui mostrar o rótulo do eixo X, sim, são as disciplinas. Beleza, a linha. Nós temos aqui, ó, exibir legenda. Já não é necessário, porque esse campo aqui do record count, a gente pode esconder ele. Record count é a somatória das linhas. Plano de fundo, geralmente, coloco um cinza, mas vai de acordo com o seu critério, são somente cores. Eu geralmente coloco uma sombra, que ele dá um aspecto de 3D. Então tá aqui, pessoal, a gente, para tornar de forma bem prática, a gente pegou a planilha, pegou as disciplinas, e desse conjunto enorme aqui, nós já sabemos que há 28 disciplinas de geografia, 52 de português, 56 história, 54 matemática. A gente não conseguiria ver isso aqui, ou teria que fazer uma função, né, do Excel, da planilha, ou teria que contar um por um, fazer
um count. Então, aqui a gente consegue ser mais ágil, né? Mais eficaz na visualização. Beleza, agora eu vou configurar a página do relatório. Estou clicando no mouse direito, configurar a página do relatório. Eu tinha que ter feito isso antes, estou fazendo agora, que eu recordei. Tem a configuração da página, tem um estilo. Geralmente, pessoal, é utilizado o estilo paisagem. Então, vou colocar aqui, a gente vai ver que vai ser alterado. Ó. Alterou o formato. A gente pode redimensionar aqui, ó, conforme a nossa vontade também. E aqui a gente pode simplesmente ver o relatório pronto, né? Caso ele esteja concluído, a gente está aqui em andamento. Beleza, agora a gente vai adicionar um novo gráfico, que é o gráfico, ele é conhecido como gráfico de pizza. Agora a gente vai querer visualizar a taxa de aprovação dos alunos. Então, qual que é a dimensão que eu estou escolhendo? Taxa de rendimento, né, na verdade. Então, eu arrasto ela aqui para a dimensão. Pronto, já adaptou. Aqui é tudo dinâmico, interativo. Deixo na métrica o record count, que ele conta a somatória. Agora eu vou para o estilo, que é simplesmente colocar uma cor, colocar o título, vou colocar, como é o rendimento, eu vou colocar aqui taxa de aprovação. Vou colocar o mesmo tamanho que eu coloquei no gráfico anterior, vou destacar, colocar no centro. Ó, com poucos cliques, pouca configuração, a gente já, daquela planilha, já consegue extrair, que há 63,5% de aprovados dos alunos. Então, dessa planilha, que a gente já consegue extrair essa informação. E se a gente interagir, que é o ponto interessante, vou colocar no modo leitura, a gente interagindo, vou clicar. Os outros gráficos que compõem, eles correspondem, né? Eles são interconectados. Então, consigo ver que dos aprovados, 11 são em geografia, 32 em português. Então, além da visualização, há essa interação entre os gráficos que a gente está montando. É muito interessante isso, muito útil, né? A gente utiliza isso bastante lá no meu estágio. Então, a gente pode redimensionar o gráfico, tornar ele pizza. Eu vejo que é utilizado um pouco do raio também. A gente pode selecionar a cor. Como aqui é a aprovação, geralmente a aprovação é verde, geralmente. Então, vou colocar aqui cor verde, reprovação, reprovados, geralmente é a cor vermelha. Agora, a gente já consegue tornar ele mais visual. Nós temos aqui a questão do rótulo, né, que é a porcentagem que a gente vê aqui, a gente pode aumentar ela, redimensionar, enfim, pessoal, a gente pode configurar conforme a nossa vontade. Eu vou colocar aqui, acho que está um pouco grande, vou deixar 18, beleza. Agora aqui a legenda é literalmente a legenda. Eu posso tirar e passar o mouse por cima que aparece. Ou eu posso deixar aqui presente para aparecer o texto. Mas como a gente sabe que é interativo, a gente pode simplesmente passar o mouse e ver que desse gráfico, a parte verde é a parte aprovada e vermelho é reprovado, conforme a gente alterou. Vou redimensionar aqui o tamanho. A gente vê que é bem simples, pessoal, de mexer. Vou aqui, ó, como a gente já adicionou o dado, eu vou ocultar essa parte, fica só a propriedade do gráfico. Tem as cores, tem um rótulo, que a gente coloca porcentagem, mas pode ser literalmente o nome, né, do rótulo. Se eu diminuir um pouco, aparece aí pronto, reprovado. Mas é muito utilizada a porcentagem, então eu vou deixar ela aqui. Novamente, vou adicionar um fundo cinza, conforme eu fiz no outro, e vou adicionar uma sombra. Espero que todos estejam compreendendo. Vou clicar aqui no modo leitura, que será o painel finalizado, e aqui eu posso interagir. O interessante é que o professor Alex, ele foca bastante nisso, é no que? Eu estou tornando um conjunto, está sendo gravado, sim,
e vai ser disponibilizado o link. Nós estamos gravando sim. De nada. O que o professor Alex foca bastante é ter um conjunto de planilhas de dados que a gente não consegue visualizar nada, né? Um conjunto, tem planilhas, pessoal, que eu já vi com mais de 1000 linhas, 1000 hoje em dia deve ser pouco, deve ter milhares de linhas, aqui é só um exemplo, né, que tem 200, que já são muitos, e tornar essa planilha de uma forma visual, né? Estamos focando bastante nisso. Beleza? Deixar aqui pronto. Vou adicionar um gráfico que no Power BI a gente chama de card, aqui é a visão geral. Então, estou adicionando aqui a visão geral. O que a gente quer visualizar? A quantidade de matriculados. Matriculados que tem aqui também na planilha. Matriculados. Vou arrastar os matriculados para a dimensão, que é exatamente 200. E agora, como a gente já obtém a informação, é fazer o design, dar uma cor para tornar mais visível. Colocar 20 novamente. Destaque, centralizar. Deixa eu ver. Que eu lembro que tem como... Centralizar. Vou deixar esse aqui. Matriculados. Aí. Vou colocar... Aqui tem literalmente o design desse gráfico que a gente está montando. A gente já extraiu o quê? São 200 matriculados. Agora eu vou colocar o mesmo fundo, adicionar uma sombra, e de uma forma já rápida, né, a gente já consegue visualizar. São 200 matriculados. Vou adicionar mais aqui. Alguém levantou a mão? Marcel, pode falar, tranquilo? Danilo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Sim. Eu perdi o iniciozinho e eu só queria sanar uma dúvida. Claro. A planilha do qual você está puxando os dados, ela tem que estar dentro do Drive, e se eu mexer nela, automaticamente já alteram esses dados que você, né, esses gráficos que a gente está criando aí. E como que você fez para que essa planilha fosse para dentro do Lux Studio? Só esse iniciozinho que eu perdi para eu poder acompanhar aqui o restante. Tá. Bom, reformulando para o nosso colega compreender. A planilha, o dataset, ele pode estar disponível em qualquer lugar. Pode estar no computador em formato de Excel, pode ser qualquer formato de dado, não precisa estar no Drive. Eu vou até voltar aqui para a página inicial, para a gente recapitular, é bom que todos compreendam melhor. Aqui está o relatório que a gente criou. A gente clicou em relatório em branco, criou esse relatório aqui. Ele já está no histórico. Estou entrando nele. A gente entra em modo... Danilo, Oi. Poderia criar um novo e mostrar ali como é que ele associa a base de dados até novamente. Tá, É melhor branco, depois você retorna isso. Tá. Aí você mostra como associa novamente. É só para eu entender como que o meu arquivo de Excel, conforme eu for atualizando ele vai atualizando dentro do Lux Studio. Isso. Eu vou, então, criar um novo relatório para poder acompanhar e compreender. Pode ser assim, bem sucinto, tá, Danilo? Pode, clica aqui, depois na gravação eu vejo com mais calma, beleza, para eu entender. Quando a gente cria um relatório, aparece a forma de adicionar os dados. Aqui tem milhares de formas. Aqui tem um Excel, que parece que é a sua forma, e a gente adicionou planilhas Google. Onde que está disponível? No nosso caso, é planilhas Google, então eu cliquei. Aqui tem a planilha na nuvem. Eu vou pegar com base na URL dela. Vou voltar lá, vou compartilhar e copiar link. Adiciono o link, ele processa e eu já adiciono. Se eu pegar no Excel normal, eu vou lá naquele íconezinho do Excel e puxo da minha pasta de onde ela está, é isso, né? Perfeitamente. Tem aqui o nosso relatório, tem aqui adicionar dados. Clico, já aparece novamente aquele balão. Vou clicar no Excel e eu arrasto o arquivo Excel para cá. Maravilha. Arquivos disponíveis. E
eu consigo trabalhar com mais de uma planilha dentro do mesmo relatório? Sim, a gente vai ver isso. É possível perfeito. adicionar várias planilhas. Não, tranquilo, entendi, Danilo. Brigadão, pode seguir lá, que agora eu já peguei o fio da meada. Tranquilo, viu? É muito bem colocada a sua questão. Danilo, só uma questão também que o Marcel levantou aí, que eu acho que é interessante, que ele tinha colocado como pergunta. Esses gráficos, eles são dinâmicos, tá, pessoal? Esses gráficos, se alterar a planilha, Marcel, já altera o gráfico automaticamente, ele é dinâmico. Os dados, uma vez modificados, eles já refletem, a planilha, uma vez modificada, ela já reflete nos gráficos já. Se o Danilo alterar ali, e aí pode demorar um pouquinho, pode dar um delay, que é o tempo do servidor fazer a leitura. Mas na hora que você alterar lá, dali um pouco tempo, esses dados vão estar alterados também nos seus gráficos, tá? Não, maravilha. Eu estou achando bastante interessante porque eu hoje eu crio esses gráficos dentro de tabela dinâmica dentro do próprio Excel. Sim. Né? E dessa forma aí lá também tem toda uma junção que precisa ser feita, que eu acho um pouquinho complicado. Dessa forma que vocês estão apresentando pelo esse Look Studio, bem mais fácil, bem mais sossegado. Top. Ele vincula isso, ele vincula todos os gráficos que você tiver em uma única fonte de dados ou em várias fontes de dados. Então, os gráficos estão relacionados. Se o Danilo clicar ali, por exemplo, em uma das colunas em matemática, isso pode interferir na outra coluna, no outro gráfico ali da taxa de aprovação. Olha lá. Aí ele pode, porque ele já é dinâmico, já está tudo relacionado. Esses aspectos facilitam. E fora o fato de você poder compartilhar, o Danilo depois até vai deixar isso, vai apresentar isso, mas você, os seus gráficos são criados dentro do Excel, você não compartilha com outras pessoas. Esse relatório aqui, por estar na nuvem, você pode, no caso, disponibilizar posteriormente o endereço e outras pessoas utilizarem. Maravilha, gente. Vocês vão salvar o meu setor aqui. Porque esses... eu trabalho muito, todo mês tem que apresentar resultado, por isso que eu uso só o Excel. Mas com esse formato aí, top. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Que bom. Bom, a gente vai demonstrar aqui, a gente vai alterar a planilha. Vai adicionar mais um professor. Que é o que acontece. Um professor entra na escola, está atualizando, vou adicionar um card, que era o que a gente ia fazer aqui. Vou adicionar, a gente quer ver a quantidade de professores, vou arrastar os professores para a dimensão. Agora, na versão anterior tinha 70. Esse 1 aqui não conta, porque é o cabeçalho, tinha 70. Agora a gente vem aqui e atualiza, já foi para 71, que era a dúvida do colega. Então, ela atualiza, né? Ela é dinâmico. É dinâmica. Obrigado, professor. Então, aqui a gente já tem a quantidade de professores. Fazer muito parecido com outro para a gente poder visualizar. Colocar aqui centralizado, fundo cinza e adicionar sombra. Beleza. Temos aqui algumas informações já. Vou adicionar um controle, que é muito útil isso aqui, pessoal, muito legal. Vou colocar aqui, deixa eu ver, a lista suspensa. Ele já cria um automaticamente, mas a gente vai selecionar conforme o nosso interesse. Estou aqui na propriedade, né, desse controle, que também não deixa de ser um gráfico. Vou adicionar o que a gente quer visualizar, que são as séries dos alunos. Já foi. Aqui, se a gente abrir o controle, dá para ver o que ele está demonstrando. Vou tirar os valores, porque eu só quero ver as séries, né? Nesse caso, não é interessante visualizar, quero só ver as séries para poder interagir. A partir do momento que a gente criou o gráfico, selecionou a dimensão de interesse, aí é o design, que é tão importante quanto, pessoal. Com um tempo aí de aprendizado, a forma como se apresenta um painel é importantíssimo, porque isso torna mais visual ainda, né, os dados que a gente está apresentando. Então, tem aqui as séries, beleza? Vou
parece estar um pouco pequeno, vou aumentar um pouco aqui, a série maior, a lista 16, estou simplesmente aumentando o tamanho dos dados. Cor do cabeçalho, vou colocar aqui a cor da fonte, deixa eu ver, ó, já ficou um azul, ficou melhorzinho. Plano de fundo, vou adicionar o mesmo cinza que estou adicionando e adicionar sombra, que é um critério a mais. Aí, o que é a chave da questão, que o professor Alex colocou muito bem. A partir do momento que eu interajo, que eu clico, todos os outros gráficos, eles interagem dinamicamente. Então, eu quero olhar os alunos do 9º ano. No 9º ano, há 17 professores, 34 matriculados, né, conforme a planilha. As disciplinas ofertadas aqui e a taxa de aprovação dos alunos do 9º ano. Então, se a gente adicionar, não quero ver o 9º, quero ver o 8º ano, ele já redimensiona automaticamente. Isso é muito bem-vindo, né? É muito útil. Vou criar aqui mais um, ao adicionar um controle, vou adicionar mais um, deixa eu ver. Novamente, uma lista suspensa, que eu criei um modelo aqui para a gente poder seguir. Agora a gente quer ver o rendimento desses alunos, vou adicionar, arrastar aqui, adicionar na dimensão. Pode falar, Lucas, fique à vontade. Opa, boa tarde. Bom dia. Queria saber se tem como a gente copiar, igual você fez ali, por exemplo, matrículas e professores, assim como você acabou de fazer o das séries e rendimentos, são dois gráficos iguais, de formatações iguais. Tem como a gente copiar igual, tipo, no Word, aquele pincelzinho que ele copia o estilo, para a gente não precisar formatar todos individualmente, tipo o fundo, a fonte e as demais configurações de estilo. Tá, eu entendi que vamos supor que eu quero um card de outra dimensão, então eu copio, colo e só alterar a dimensão. Isso é muito mais prático. O componente, Lucas, até, por exemplo, copia e cola um gráfico de novamente aí, disciplinas ofertadas. O mesminho aí, o Danilo. Ó, copiou, selecionou aí copiou e colou. Você replica ele quantas vezes quiser, porque ele não vincula um componente. Seria isso, Lucas? Não, era no sentido de formatar mais de um componente com as mesmas fontes e cores de background, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, se você selecionar mais de um gráfico aí, por exemplo, o de rosca aí e o de barra, e um card, isso. E aí eu quero que, tipo assim, que os três mudem para a cor azul, por exemplo, o fundo azul, no lugar do cinza. Eu só preciso fazer isso de forma individual, entendeu ou não? Tá, sim, eu entendi, é uma boa pergunta, a gente pode fazer o teste agora. Beleza. Vamos, selecionei os dois, vou colocar uma fonte bem maior para ver se altera. Ó. É uma questão que se ele compartilhar as propriedades, ele vai fazer. Depende das propriedades que eles compartilham, tanto Danilo e Lucas. Aí, se, por exemplo, eles compartilham a questão de fonte, beleza. Compartilham questões de fundo, beleza, vai fazer. Mas agora, compartilham a questão do estilo das colunas, aí um tem coluna e o outro não. Aí, aquilo que for comum é possível, tá? Beleza, obrigado, professor. Professor, para mim, o seu microfone está um pouco abafado, mas está dando de ouvir. Então, é possível, sim, copiar para ganhar tempo, Ctrl+C, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, e altera a dimensão, né, conforme interesse. E, conforme o colega, o Lucas, mencionou, selecionando dois gráficos, e com o que o professor Alex falou também, eles compartilhando do mesmo critério, nesse caso aqui é o título, alterando os dois, eles correspondem automaticamente. Eu não sabia disso, estou aprendendo aqui também, muito, muito bem colocado. Então, aqui a gente adicionou mais uma lista, a gente vai... não é interessante que eu digite, porque só tem duas opções, então a gente vai tirar a caixa de seleção, ou de pesquisa. Vou remover também
a questão de mostrar valores, porque eu só quero selecionar se ele foi aprovado ou não. Vou alterar o estilo conforme eu venho fazendo, padronizado, e adicionar uma sombra. Cá, eu quero ver as interações. Coloco no modo leitura, seleciono aqui aprovado. Todos os gráficos se interagem dinamicamente. Então, a gente vai interagindo, selecionando, acredito que vocês compreenderam a funcionalidade. Bom, beleza, estamos... Vou arrastar. Deixa eu ver. Aqui. Tem como selecionar e arrastar e dimensionar. Seleciona os dois. Tem como redimensionar, né, conforme seu critério, e arrastar os dois para ficar em um novo espaço. Agora, uma nova funcionalidade, que é bem simples também, bem prático. A gente vai adicionar um texto. Aqui, no caso do projeto de extensão, são primeiramente para escolas, né? Então, vou colocar aqui, visão geral colégio 2025, né? Por exemplo, você coloca o título que mais fizer sentido para você, né? Então, agora, já escrevemos o título, agora é só alterar as configurações. Deixa eu ver. Ó, aumentei o tamanho, colocar destaque, centralizado, que eu já posso arrastar, geralmente fica centralizado. Beleza? O que geralmente é feito também, não em todos, né, mas que eu já vi, a gente adiciona uma forma. Vou fazer, não sei se eu estou fazendo rápido, mas aqui eu adicionei o texto, aqui eu adicionei a forma, vou adicionar uma forma para cobrir esse texto. Vou colocar a cor azul, conforme a gente vem usando, só que a gente quer visualizar o título por cima, então vou aqui em organizar. E na parte superior esquerda, organizar, ordenar e enviar para o fundo. Beleza? Ele já ficou atrás do texto. Agora, por questão de estética, design, vou colocar a cor da fonte com branco. Beleza? Já ficou melhor apresentado. Aqui também tem como adicionar uma imagem, que geralmente, por questão de padronização, é adicionado o logo, né, da instituição, da sua empresa. Colocar a logo da instituição que está proporcionando, aqui no canto. Vou colocar um azul mais claro, né, para não apagar ali a logo. Aqui, para adicionar a imagem, eu cliquei aqui, ó, na caixinha de imagem. Fazer o upload, se tiver por link, o upload é mais simples, né, e selecionei aqui a imagem de interesse. Beleza. Todo mundo conseguindo acompanhar? Agora, eu vou adicionar uma nova página para esse relatório. Vamos dizer que a gente concluiu esse aqui, né, que foi o teste. Concluímos, tá aqui. Eu quero adicionar mais coisas no meu relatório. Então, eu vou adicionar uma página aqui no canto superior esquerdo. Adicionei. Vamos nomear a página. Essa aqui que a gente fez foi a página 1. Agora, a que a gente acabou de criar a página 2. Página 2. Beleza. Isso aí são como se fossem várias abas, né, Danilo? Sim, perfeitamente. Várias abas, né? Então, são abas, né, que o relatório possibilita a gente criar. Na primeira aba, ou página, tem a visão geral, agora que a gente vai construir uma visão específica. A gente vai visualizar dados dos professores, e esses dados estão nas planilhas que a gente, no nosso dia a dia, utiliza bastante. Então, a gente vai adicionar mais uma planilha à ferramenta, que foi uma dúvida colocada pelo colega. A gente vai padronizar, estou clicando no mouse direito, configuração da página, vai colocar a mesma configuração da primeira página, estilo, paisagem. Pronto, com a mesmo tamanho.
A gente pode... Beleza. Agora a gente vai fazer um passo muito importante, adicionar um novo dado, ou uma nova planilha à ferramenta. Então, se aqui tem a página inicial, a gente vai clicar em dados, aqui tem o que a gente adicionou. Deixa eu ver aqui. Tá, acho que estava pequeno de ver, agora sim. Aqui tem a planilha que a gente adicionou, vamos adicionar a segunda, adicionar dados. Já abre aquela aba, né, de dados, então é conforme as planilhas, os dados que você tem, nesse caso, planilhas Google. E a gente vai adicionar aqui a URL dessa nova planilha, compartilhar, copiar link. Qual é o modo? É por URL, não é o arquivo, né? É um link. Vai adicionar o link, vai processar e vamos adicionar. Qualquer dúvida, pessoal, pode contribuir. Então, aqui, ó, aqui tem a planilha que a gente trabalhou, a nova planilha que a gente, né, acabou de adicionar. E aqui começa novamente, pessoal. Adicionar gráficos, né, o que foi interessante para você visualizar. Aqui eu vou, e aqui tem diversos gráficos, né? É mais utilizado o gráfico de barras, né, pizza. A gente vai adicionar outro aqui para demonstração. Vou colocar aqui, deixa eu ver. O de árvore, que ele mostra a dimensão que tem do que a gente está selecionando. Vou colocar aqui a formação dos professores na dimensão. Vou tirar essa dimensão, que não é interessante para a gente. Pronto. Ele já redimensionou. Ele mostra o quê? Quanto maior a forma, maior a porcentagem que tem. Por isso, eu estou apenas demonstrando que há outros gráficos, né, para serem utilizados. Eu prefiro usar pizza, barras, porque é mais intuitivo, né? A gente aprendeu a visualizar dessa forma, mas há diversos gráficos aqui. Caso a gente queira alterar o tipo desse gráfico, a gente clica, vai nas configurações, estilo, tipo de gráfico. Ah, não, eu quero visualizar mesmo a pizza, né, porque eu consigo ver melhor, ele já altera, né, atualiza e altera automaticamente. Beleza. Então, a gente vai aqui, alterar as configurações. Deixa eu ver, aqui não... Beleza, crescente, deixa eu ver, vamos tirar isso aqui, ó, essa dimensão de período, não é interessante nesse momento. Deixa eu ver aqui. Agora o estilo, que é o design. Reforçando, pessoal, a parte do design é estritamente importante, é muito importante. Vamos adicionar aqui um título, nesse caso, formação dos professores, né, docentes, professores. Vamos colocar o mesmo tamanho, destaque centralizado. Tem a opção de adicionar raio ou não, que é puramente configuração. Quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende. Pode colocar aqui cor única, que ele coloca um gradiente da cor, ou pode ser a cor que você preferir. Vamos colocar aqui, ó. Vai seguindo a ordem que está aqui na legenda, doutorado. Vamos colocar aqui azul mais escuro. Segunda cor, mestrado. Vamos colocar uma mais diferente, colocar amarelo. Terceiro, especialista. Vamos colocar aqui um verde. Pronto. Alterei conforme, né, eu escolhi. Os rótulos os numerozinhos que tem aqui. A gente pode colocar porcentagem ou qualquer tipo de... Ah, não, eu quero valor que corresponde. Pronto, valor. Está muito pequeno. Pronto. Eu vejo que é mais utilizado porcentagem, por isso que eu estou deixando, mas pode ser conforme você preferir. Tem a legenda, ó, sem legenda com legenda. Geralmente é utilizado legenda também. Vou só aumentar ela aqui um pouquinho. Aí aqui, colocar 16, mais um pouco. Bom, aqui eu vou adicionar
plano de fundo e adicionar sombra. A gente vai fazer uma coisinha a mais que corresponde ao design, que eu vejo que é essencial, muito importante. Então, finalizamos aqui esse gráfico. Vou adicionar um design a mais. O que eu, né, vou colocar como opção para vocês? Adicione uma forma. Vou adicionar aqui uma forma quadrada. Colocar aqui como retângulo. Beleza, mas eu quero que seja padrão. Vou colocar a mesma cor que a gente colocou no primeiro painel. Até um azul mais claro. Beleza, vou fazer o quê? Nós iremos jogar para o fundo, enviar para o fundo. Ah, mas aí eu quero alterar a letra, né, a cor da letra. Então, venho aqui nas configurações do gráfico e altero a fonte. Pronto. Ó, já ficou mais visível. Se eu colocar em modo leitura, ficou, né, um design mais agradável. Vou adicionar, eu arrastei aqui, ó, vou adicionar uma borda, que fica ainda mais interessante, colocar a borda de 40%, pronto. Aí você pode me falar, Danilo, mas eu quero esse gráfico aqui no canto direito. Você seleciona e arrasta. Ah, não, Danilo, a formação dos professores é o mais importante. Então, tem como selecionei os dois aqui. Aí, pronto. E é o mais importante, é a informação mais importante que eu tenho. Então, eu coloco, redimensiono conforme a minha vontade. Ah, não, Danilo, eu quero que ocupe só, né, aqui a metade que eu tenho mais informação para adicionar. Beleza. E é isso, pessoal. Adicionar gráficos, a gente vê que fica um processo bem simples, né? E até um pouco repetitivo depois que se aprende. Então, a gente vai adicionar aqui um gráfico, vai adicionar, colocar de barras novamente, que é muito utilizado. Vou colocar aqui como dimensão a idade dos professores, então vou substituir aqui. Vou descer um pouco, colocar em ordem crescente, né? Por questão de escolha mesmo. Vou no estilo e começo a configurar igual eu fiz nesse anterior. Adiciono um título, coloco idade dos professores, coloco o tamanho padrão que eu estou utilizando, destaque, centralizo. Aí cada gráfico tem uma configuração diferente, foi isso que o professor Alex mencionou. Vou colocar aqui o azul que a gente está utilizando, né? Translation, ZP, deixa eu ver. Mostrar rótulos, sim, é a quantidade. Deixa eu ver aqui. Tinha um... Ah, sim, ó. Aqui a gente tem a numeração, mas a gente pode colocar, por exemplo, aqui tem a idade do professor, a gente vai adicionar a legenda aqui. Tem, os professores têm 48 anos, 4 professores têm essa idade, 8, que a gente vai adicionar aqui a legenda para ficar mais visível. Mostrar aí, deixa eu ver. Do Y, do eixo X. Aqui, ó. Pronto, idade. Agora já ficou mais visível. Beleza, deixa eu ver. Ah, nesse caso aqui, eu quero trocar, quero colocar o gráfico de linhas, né? Porque eu vou conseguir visualizar melhor. Vou lá, clico no gráfico, tipo de gráfico e altero. Ele atualiza. É, ó, essa não era o gráfico que eu estava esperando. Então, vamos ver se tem. Pode falar, o Emanuel? Danilo, o que o Lucas falou de copiar o estilo, eu vi aqui no Google, é só você clicar no botão direito, copiar, aí na hora de colar no gráfico que você quer, aí vai aparecer colar o estilo. Se quiser fazer o teste aí. Você fala copia. Copia, clique aí com botão direito. Direito. Copiar. Aí clica no outro gráfico, agora. E aperta colar, botão direito.
Ele é... Não. Nesse gráfico de barras mesmo. Não, sim, eu cliquei nele, só que Clica ele... com o botão direito nele. Tá, Aí, colar especial. Volta lá em cima. tá, peraí. Ele tá... Aí. Aí colar em especial, aí colar apenas o estilo. Aí copia o estilo do outro gráfico. Tipo as cores, isso. Tá vendo que mudou a cor? Veio a cor, né? Eu vou... Ó, para essa dimensão, o gráfico de linhas não ficou interessante. Então, eu vou voltar ao gráfico de barras. E contribuição do Emanuel, além do Ctrl+C, Ctrl+V, né, que já a gente consegue copiar, é possível copiar a formatação também. A gente copia o gráfico que a gente quer, seleciona o outro, colar especial, colar apenas no estilo. Muito obrigado, Emanuel. Agilizou aí. De nada. Muito bacana aí a proatividade. Muito obrigado. Estou selecionando o outro. Vou colocar aqui em ordem crescente. Então, aqui nós estamos visualizando, pessoal, a idade dos professores. Aqui saiu o título. Deixa eu ver. Ó, ele copiou a formatação aqui também, ó, o título está branco. Então, eu vou arrastar aqui, vou selecionar o mesmo design, trazer para cá, ele copiou a formatação, a palavra ficou em branco. Igual do outro. Vou arrastar de volta, ó, dimensionado, e clicar em organizar, ordenar, enviar para fundo. Pronto. Ficou ali um pouquinho fora, vou selecionar tudo, redimensionar. Então, concluindo, né, a configuração desse gráfico, e já iremos para mais configurações. Quero tirar esse record count aqui, porque ele não está interessante. Estou procurando ele aqui. Acho que é em legenda. Aí, pronto. Exibir legenda? Não quero visualizar, quero apenas os dados de interesse. Bom, a gente vai voltar lá para a primeira página. Na verdade, vamos adicionar o texto aqui. Né, adicionar texto, clicamos, colocar aqui. Docentes, Colégio 2025. A gente já viu esse processo, serei mais rápido. Vou colocar aqui. Daria até testar aqui ao vivo. Copiar aqui a cabeçalho, trazer para cá. Que legal. Visão geral, não, são os professores. Professores, Colégio 2025. Estamos aprendendo aqui ao vivo. Beleza. Tá um pouquinho fora, pronto. Agora, pessoal, a gente vai começar a criar os botões. Então, a gente vai selecionar aqui, trazer um pouquinho para baixo. Botões interativos, né, para a gente ter mais visualização dos dados. Então, como a gente criou uma nova página, a gente vai criar um botão para navegar entre as páginas. Então, eu vou criar aqui, adicionar um controle, como a gente já viu, botão. Então, aqui a gente acabou de criar um botão. Vou alterar o nome dele, colocar aqui, ó. E fazendo o treinamento mais cedo, né, eu vi que tem alguma coisa com essa formatação, ó. Eu digito, a barrinha vai para trás. Mas isso não impede da gente, né, escrever o que a gente... Mas quando eu comecei a usar, não estava com essa questão aqui. Muito provavelmente eles vão corrigir. Professores. Beleza? Criamos o botão. Esse aqui, se a gente tentar... Vou dar um F5 aqui. Como a gente adiciona muitas planilhas, vai adicionando, às vezes trava. Já aconteceu muito comigo. Ó, aqui, beleza, pronto. A gente criou um botão. Se a gente clicar nele, ele não interage de nenhuma forma, porque a gente não configurou ele ainda. Então, eu vou... Qual é a função desse botão? Vou adicionar
a navegação, que eu quero que ele vá para a segunda página que a gente criou. Então, navegação, beleza? Link estático, inserir link, vou clicar aqui no pesquisar, página 2. A gente acabou de criar essa página, eu quero que navegue até ela. Vou alterar o estilo, colocar aqui cor preta e botão amarelo. Adicionar uma borda, igual a gente vem fazendo. Um raio e uma sombra. Modo leitura, que a gente está visualizando o gráfico. Agora, quando eu clico no botão, ele já corresponde. Olha, legal. Ele abriu a segunda página, mas a gente quer que ele abra na mesma interface. Então, vou clicar no botão, configuração. Está aqui selecionado, abrir uma nova guia. Não quero, porque ele demora um pouco mais para renderizar. Vou aplicar, leitura, clicar em professores, pronto. Já foi para a segunda página. Espero que todos estejam acompanhando. Está sendo gravado para o pessoal conseguir acompanhar posteriormente. Quero criar um novo botão. O relatório está pronto, quero baixar o relatório. Com a sugestão dos colegas, vou copiar e colar o botão, mudar só as configurações dele, mudar o texto. Está aqui em cima. Centralizar. Deixa eu ver. Pronto. Vou mudar o texto. Quero baixar o relatório. Como ele está essa questão da formatação, vou escrever só baixar para ser mais direto. Baixar. Agora a função é diferente, não é mais navegação. Ações de relatório. Vou aumentar aqui. Beleza. Ações de relatório. Lá embaixo aparece as ações que ele realiza. O que a gente quer realizar? Baixar relatório. Vou colocar em modo leitura. Vou selecionar o botão. Todas as páginas, sim. Fazer download. Espera um pouquinho. Como ele está, né, baixando todos os dados, todas as planilhas, ele já baixou aqui em PDF. E aparece o relatório, pessoal, que a gente acabou de construir. A gente vai criar agora mais um botão. Voltar para o modo edição. A gente já viu que dá para copiar e colar. Vou copiar aqui a função. Agora a gente quer o quê? Compartilhar esse relatório. Vamos supor que tem 2 pessoas, lá no estágio acontece muito, editando esse dashboard, e o outro colega ele vai, né, continuar nas configurações. Eu quero enviar para ele editar. Então, vou colocar aqui, compartilhar. Compartilhar. Centralizar. Deixa eu ver. Essa questão de centralizar tem como... Beleza. Agora já é uma nova função, igual a gente viu. Ações de relatório, convidar pessoas. Modo leitura, para visualizar melhor. Vou tirar aqui. Agora eu quero compartilhar. Vou enviar aqui, o e-mail da pessoa. Compartilhar com o meu amigo Emanuel, que está aqui presente. Quero que ele tenha a permissão de editar esse relatório. Editor. Vou enviar aqui para mim, esse mesmo e-mail. Uniteams. Para que a gente... Será que reconheceu? Vamos ver. Estou enviando para o Emanuel, meu amigo. Que eu já sou proprietário, né, desse relatório. Mas chega lá no e-mail da pessoa que você compartilhou, o link, quando ele clica, ele já pode visualizar e editar conforme a propriedade que a gente selecionou.
Bom, pessoal, para a gente finalizar a segunda página, vou adicionar mais alguns gráficos, que é esse processo que a gente já vem acompanhando. Aqui está um pouquinho fora do eixo, é só redimensionar. Beleza? Agora eu vou adicionar. Tem uma questão bem interessante. Às vezes é interessante a gente visualizar uma parte da planilha. Por exemplo, estou aqui com o dashboard de professores, mas eu quero visualizar quem é o professor, qual é a idade dele, qual é a sala, enfim, eu quero visualizar a planilha. Então, a gente vai adicionar o gráfico que corresponde à planilha também, mas não a planilha original, e sim a que eu quero visualizar, então tem como configurar ela também. Eu vou redimensionar esses dois, que eles estão ocupando muito espaço, seleciono tudo, arrasto para baixo, seleciono esse aqui, redimensiono, bem tranquilo, pessoal. Agora eu quero visualizar o quê? As informações dos professores. Então, vou comentar aqui antes, beleza. Vou colocar o nome do professor na dimensão, ó, nome, colocar a idade do professor, as informações que eu quero visualizar. A formação, só arrastar e adicionar. Não quero essa dimensão, é só excluir ela. O gênero do professor. A gente vê que ele está atualizando automaticamente, por isso que às vezes leva alguns segundos para ele reconhecer cor do professor e a turma que ele está, né, atuando, ou as turmas, né? Beleza. Criei a planilha aqui que eu quero visualizar, que nós queremos. Beleza, aqui tem as configurações, ó, de linhas. Retirei a paginação aqui embaixo, não quero visualizar. Ordem crescente. Agora eu quero dar um estilo para essa tabela que a gente construiu. Informação dos professores. Página, tamanho 20, centralizado. Mostrar cabeçalho, sim. Ele é o que corresponde, né, à informação na tabela. Vou aumentar aqui um pouco o cabeçalho. Rótulo da tabela, né, o conteúdo que está na tabela, vou deixar 12 mesmo, que adiciona melhor. Aqui tem, né, as cores da tabela. Plano de fundo cabeçalho, vou deixar cinza. Alterou lá. Aqui são as configurações, pessoal. Com o tempo a gente consegue pegar bem melhor. Cor das linhas ímpares, colocar nas pares. Esse azul, para ficar melhor. Pronto. Está selecionando as cores pares. Número de linhas, a gente quer visualizar aqui o número de linhas, não acho interessante, vou remover. Beleza, deixa eu ver. Tem a opção também de remover esse recorte count, acredito que é aqui nas configurações, deixa eu ver. Deixa eu remover aqui. Quero remover esse recorte count, eu sei que ele está aqui. Mostrar título, cabeçalho. Deixa eu ver. Aqui tá. Pessoal, espero que esteja compreendendo. Eu estou procurando aqui, porque hoje mais cedo eu removi essa. Eu não quero que mostre o meu recorde count, que ele só está contabilizando uma linha, né? Que é a linha correspondente. Ele está na métrica, Danilo. Está na métrica ali em cima. Métrica? Ô, professor, obrigado. Salvou. Beleza. Aí, finalizando o estilo, vou adicionar uma sombra, igual estão fazendo em todos. Já vou deixar o texto branco. E vou copiar o formato dessa borda. Vou arrastar aqui, pegar o formato. Vou redimensionar conforme
o meu interesse. Vou voltar aqui, ó. Ó, eu tô vendo que ele tá saindo um pouquinho, é só redimensionar, bem tranquilo. Aqui, como a gente já viu, a gente vai organizar, ordenar e enviar para o fundo. Pronto. Agora eu quero adicionar, aqui a gente adicionou lista suspensa, a gente tem que clicar nela que ela aparece. Aqui a gente vai adicionar uma lista, é um controle, que é uma lista de tamanho fixo, que ela já fica à mostra, não precisa clicar para ela aparecer. Então a gente adicionou um controle, adicionou lista de tamanho fixo. Agora, como a gente visualiza, quero tirar essa aba de pesquisa, a não ser que seja, não, eu quero pesquisar professor 10. Quero saber, então vamos deixar, a gente tinha a opção de tirar a pesquisa, vamos deixar então. Quero saber o professor 60. A gente vai clicar e todo o gráfico vai corresponder para esse professor. A gente vai visualizar isso aqui. Deixa eu redimensionar. Vamos lá, a gente adicionou a lista, quero saber aquele professor que foi recém-contratado, professor 60. Clico aqui, ele é um especialista, tem idade de 42 anos, especialista, ele é masculino, vai ter o nome dele aqui, cor branca, enfim, e está dando aula no 9º ano. Esse aqui, pessoal, é o segredo. Todos os gráficos correspondem à minha interação. Tá, não, agora eu preciso exatamente do professor 50. Pesquiso, seleciono, ó, o professor já tem até doutorado. Tem 42 anos e dá aula em 2 turmas do 9º ano, né? Pode ser mais. Então, isso aqui, pessoal, muito útil para quem somente conhecia o Excel ou não conhecia outra ferramenta. Tá, a gente vai terminar de configurar essa lista fixa. Mostrar valores, não acho interessante. Colocar em ordem crescente. Vamos lá para o estilo. Caixa de pesquisa, sim. Aqui. Aqui essa lista fixa, eu ia colocar o gênero, né? A gente fez o exemplo de nome, vamos substituir a dimensão para gênero. Vou atualizar aqui para corresponder. Tirar a dimensão, métrica. Deixa eu ver aqui, vou adicionar mais uma lista. Ó, pessoal, essa aqui, pelo que eu visualizei, ele está travando. Porque ele tem que, ó, ele já voltou. Não sei se vocês conferiram, eu estava vendo, por isso que eu criei outro. Ele estava com a dimensão nome, que a gente pesquisou. Eu mudei para a dimensão gênero, só que ele continuou com a nome. Ele levou um tempo para processar. Ou seja, ele já conseguiu atualizar aqui. Então, continuando. São as configurações genéricas. Quero aumentar o tamanho. Escolher a fonte. Casou, cor do cabeçalho. Vamos deixar o azul que a gente vem usando. Cor da fonte, colocar branco. Aqui são as configurações, pessoal. Tranquilo. Colocar o cinza que a gente vem usando. Beleza. Vamos lá no modo leitura. Agora eu quero, né, nesse painel, nesse dashboard, quero visualizar somente as professoras, né? As professoras, de acordo com aquela planilha, né? Ela está sendo constantemente atualizada. Tem professoras especialistas de 42 anos, 45, e a gente construiu aqui essa pequena planilha para a gente visualizar o que a gente exatamente quer. Tem o nome das professoras, a idade, a formação delas, que aparece aqui, gênero, né, que a gente já está selecionando, cor delas e as turmas que elas atuam. Agora a gente vai adicionar só mais uma lista, para vocês captar bem, né? Nessa lista nós iremos querer a turma que ele está atuando. Então, vou substituir a dimensão, como a gente já fez. Na verdade, eu poderia só copiar a formatação, igual foi já mencionado aqui. Vou
Ctrl C, Ctrl V. Copiei, vou redimensionar aqui para caber os dois. Ó, redimensionei, o nome ficou um pouco menor do que precisa. Se precisasse, eu iria alterar o tamanho da caixa de texto, mas não precisou. Aqui, nós queremos visualizar a turma que o professor atua, então vou substituir o campo, turma. Beleza. Aí, a gente entra em modo leitura, como ele já puxou a formatação, nós temos o sexto, sétimo, oitavo ano. Quero visualizar apenas o sexto ano. Ó, sexto ano. Tem professores masculinos e femininos com essas idades, com essas informações. Pessoal, esse foi o treinamento. A gente está concluindo um pouco mais cedo do que eu esperado, que é realmente para vocês captarem a essência do que é a ferramenta Looker Studio. Antes de concluir, a gente vai passar uma lista para poder ter uma certificação. E tem esse tempinho de 40 minutos para vocês comentarem, colocar as dúvidas. Professor Alex, levanta a mão. Hein, Danilo? Mostra novamente ali como é que é a questão se alguém quiser assim, esse relatório, esse dash, ele está na nuvem, ele está na internet. Aí vai ali em compartilhar, né? E aí vai com copiar link, e aí qualquer pessoa, se vocês quiserem passar pelo WhatsApp, se você quiser passar pelo chat, por e-mail, as pessoas, você pode tanto compartilhar pelo endereço de e-mail, mas copiando o link, né? Mostra aí para o pessoal. Perfeitamente, professor. Então, vamos lá, o relatório está concluído, dashboard concluído, tem todas as informações que eu quero. Posso compartilhar o relatório, simplesmente copiando o link. Então, tem lá. Vou aumentar aqui para ficar mais visível. 100%. Pronto. Compartilhar. Vou colocar como público. Quero que só as pessoas visualizem, não quero que elas editem. Posso copiar o link. Vamos fazer o teste. Vou jogar aqui no chat para quem puder acessar. Aqui, beleza? Ou a gente pode criar um botão, né, conforme a gente fez, e compartilhar para a pessoa, né, de interesse. Mas pode ser diretamente pelo link também. E pelo e-mail, né? E-mail, sim, perfeitamente. Certo. Outra questão que você mostrou, mas só para deixar claro, pessoal, tem a parte lá de alterou os dados na planilha, eles não aparecem automaticamente. Então, é interessante que faça a questão da atualização dos dados, Danilo. Reforça aí a questão da atualização dos dados. Tá, antes dessa questão dos dados, o colega comentou que não está conseguindo acessar a planilha. Que não é possível, deixa eu fazer. É bom quando surge dúvida, né, que a gente aprende mais. Acessar aqui. Deixa eu ver vamos mostrar, né, qual a informação que aparece. Deixa eu ver quem comentou para Marcel, apareceu. O que apareceu na sua tela? Porque aqui deu para acessar, vai ver. Então, bom dia novamente. Eu cliquei apenas em cima do link de vocês, deu para que não é permitido o acesso. Mas aí, como eu vi no videozinho que você copiou e colou o URL direto, aí eu fiz e apareceu. Não sei o que poderia. Vou estar clicando no link de novo aqui, ó. Tá. Alguma coisinha, eu creio, acho que... Deve ser algum caractere especial aí que deve ter ido, mas aí na hora que você... Eu cliquei aqui, deu certo, e também copiei e deu certo. Pode ser algum caractere especial que tenha aparecido na hora da apresentação, mas a ideia é bem provável que dê certo compartilhando esse endereço. Não, perfeito. Não, agora eu acabei de clicar de novo, eu acho que estava processando ainda, apareceu. Tá certo. Beleza. Pode explicar, depois tem umas perguntinhas também. Claro, e fiquem à vontade, a gente tem esse tempinho a mais para poder tirar dúvida. Só essa questão que o professor Alex comentou, a gente vai reforçar. Vamos supor que foram adicionados aqui
A gente tem lá na planilha 71 professores no dashboard. Foi adicionado aqui, ó, mais professores, né? Vamos colocar... Beleza, a gente atualizou a planilha. Atualizou, salvou aqui. E agora, o que né, não apareceu aqui os 88 professores, né, 87 no caso. O que a gente tem que fazer é atualizar os dados, porque a gente atualizou no Drive, mas não atualizou no dashboard. E é bem simples, pessoal, a gente compartilhou, tem um modo leitura, tem os 3 pontinhos, atualizar dados. Vou aumentar aqui para ficar bem de ver. Os 3 pontinhos, atualizar dados. Ele demora alguns segundos, é bem rápido, mas a gente já viu ali que puxou os dados atualizados. 88 professores. Hein, Danilo? Assim, só reforçando também com o pessoal que isso não é algo obrigatório ser feito, o próprio Google faz, só que ele dá um delay, ele demora um pouco se você não for lá e atualizar, e dizer para atualizar. Ali você pode não enxergar em tempo de execução. Então, você faz uma alteração e tem que esperar o Google fazer a leitura novamente, isso demora aí 1, 2 minutos. Então, não é necessário fazer essa atualização, mas quando você quiser, ou alguém quiser ver, vai lá e atualiza os dados. Perfeitamente, professor. Essa questão de atualizar os dados é mais para corrigir esse delay o mais rápido possível, né? Pessoal, mais dúvida? Acho que o Marcelo tinha comentado. Vocês vão apresentando aí, a gente já vai imaginando as informações que precisamos aqui para os nossos relatórios. Eu trabalho muito como um relatório mensal. Que nem, por exemplo, tem alguma forma de eu colocar, tipo, um calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, ou eu teria que estar criando cada tipo de botão para um mês em específico? Boa pergunta. Na verdade, eu posso responder, Danilo, aqui? Claro, professor, eu vou... Vou dar a sugestão, Marcelo. Seria você ter uma coluna lá na sua planilha, para cada um que fizesse as referências a esse mês, nas linhas que você quer. Então, colocar uma coluna lá e falar janeiro, fevereiro, março, papapá. Aí, Danilo, o que poderia ser feito lá no Dash seria colocar um combo. Volta lá, por favor. Aí, por exemplo, ali nos botões de comando, ali, ó, de controle, adicionar controle. Aí você tem a lista suspensa. Vamos só fazer um teste aqui, que tem... Isso, também. Aí, mas isso é intervalo, isso aí trabalha com intervalos. Tá. Ele também, você pode também vincular, mas aí ele pode colocar uma lista suspensa e vincular essa lista suspensa aos meses. Aí, essa lista suspensa está referente, por exemplo, aos meses de janeiro, fevereiro, março, aquela coluna Sim. que você fizer lá na planilha. E aí, quando você selecionar o mês que você quer, já filtrar por aquele mês. Pela lista suspensa ou pelo intervalo, igual o Danilo mencionou ali, colocou essa questão do período. Essas duas situações, elas têm que estar vinculadas a essa coluna que você colocou lá de mês, ô Marcelo. Não sei se ficou claro. Não, entendi sim. É que na minha planilha que eu faço hoje, que nem, por exemplo, tudo que é referente ao mês de janeiro, eu tenho lá janeiro, porque as informações vão nas colunas, né? Eu tenho a repetição de várias linhas do mês de janeiro, porque as informações estão nas colunas. E aí, então, eu faria essa mesma informação, talvez eu traria um gráfico, e aí quando eu clicaria nele, janeiro, que nem, por exemplo, quantidade de atendimento. Eu clicando em janeiro, todas as outras informações automaticamente já passam para o mês de janeiro, é isso, né? Isso. Assim, o que acontece? Aqui no Dash, ele é uma camada de apresentação. Ele só mostra. Sempre, obviamente, os dados, que a gente quiser alterar, tem que ir na planilha. Aqui ninguém vai conseguir alterar nada dos seus dados. Mas aí, essa gestão de dimensões, todas elas na planilha, se bem feitas, elas têm como aí através dessas ferramentas. E, no caso, essa daí é uma ferramenta de controle. Não, maravilha.
O que vai mandar, então, é a planilha. É o Excel, as informações que tiverem lá, e para a gente transportar para... Não, vai facilitar minha vida demais aqui. Bom demais esse momento. Gente, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto de extensão que, não sei aos demais participantes, mas para mim está me ajudando muito. A gente fica muito realizado de poder ouvir esse feedback, né? Porque a universidade propõe isso e a gente quer levar algo a mais, né, para a comunidade. Muito, muito bom mesmo. Então... Só deixa o contato no final aí, que se tiver pergunta. Isso, reforça o endereço, Danilo, a página, lança novamente, o Lucas tinha mandado, mas mandar novamente. E outra, deixa eu dar uma sugestão também, Danilo, aí nessa página, que você está colocando os datasets, você colocar também o link dessa gravação, ou na primeira página, o link da gravação do treinamento que foi dado, colocar uma aba também com as fotos do treinamento, do primeiro e desse segundo treinamento também aí para deixar público, tá? Até para o pessoal que quiser rever a gravação, eles terem como acessar esse endereço, tá bom? Perfeitamente, professor. Muito bem colocado. Estou compartilhando o site e já vou compartilhar o link da frequência, né, para ser emitido o certificado. Peço que vocês preencham para que a gente possa emitir os certificados. Isso. Danilo, se o pessoal não tiver também dúvidas, aí você pode até também encerrar a gravação, tudo, agradecer, fazer os agradecimentos, tá bom? Tá, certo. Pessoal, mais alguma dúvida, né? A gente mostrou o básico da ferramenta, que já é bastante prático e útil, né? Se tiver alguma dúvida, se não, a gente já vai estar concluindo. O seu e-mail, Danilo, fala aí, seu e-mail, que aí o pessoal, qualquer coisa, te encaminha um e-mail. Tá. Meu e-mail é... Colocar o e-mail da Unitix. Institucional, isso. O e-mail está no site, Danilo, ou no site, no chat, danilosilva@unitins.br. Vocês acessando o site também tem os contatos, os dados para conversar com a gente. Acredito que, né, foi bem sucedido. Agradeço a todos pela presença, né? A gente viu que o evento online foi mais efetivo, então a gente fica muito realizado por isso. Agradeço à Universidade Estadual de Tocantins por este projeto, as orientações do professor Alex, e agradeço demais. Estamos aqui encerrando essa gravação para tornar ela possível a mais pessoas.